Deus, então. Vamos dar início à palavra aqui, né? E hoje, irmãos, eu quero compartilhar com vocês algo que Deus colocou muito forte no meu coração nesses últimos tempos, que eu falei, né? Quando Deus me desse a oportunidade de eu ministrar para a igreja, eu traria isso se Ele permitisse, e Ele permitiu, né? Que é algo que provavelmente você já escutou muitas das vezes, né? Que você, ao longo da sua caminhada com Cristo, já deve ter escutado do seu líder, do seu pastor, né? Algo ali que faz parte do seu testemunho enquanto cristão, né? Só que muitas das vezes nós não damos atenção devida a isso, a essa verdade que está lá na palavra de Deus para a gente, por diversos motivos que a gente pode não dar atenção. Talvez por incredulidade, às vezes por religiosidade, comodismo, amém? Nós não damos a devida atenção, que é a questão do propósito de Deus na minha e na sua vida, amém? Deus tem um propósito para mim e para você, amém? Você crê nisso de verdade? Só você que crê vai dar um glória a Deus. Então, glória a Deus. Deus tem um propósito. O que é o propósito? Um objetivo, uma finalidade. Ou você pensa que você veio para essa terra à toa? Foi um acidente? Não, independente do que você escutou sua vida inteira, Deus te planejou. Amém? Deus te planejou, né? Nessa vida corrida que a gente leva, nós temos a tendência de deixar de lado aquilo que é realmente importante, não é verdade? Que é o propósito de Deus. E às vezes a gente dedica a nossa atenção, o nosso tempo, foca o nosso tempo somente naquilo que parece ser mais importante e ter mais urgência na nossa vida. É ou não é? Às vezes inconscientemente a gente faz isso. Como por exemplo, nossa carreira, a nossa vida profissional, não é verdade? A nossa faculdade, o nosso cargo e a nossa posição no nosso trabalho, esposas, maridos, viagens, necessidades pessoais. Então a gente pega essas coisas que são lícitas e por um descuido, por um engano, a gente coloca na frente do propósito de Deus. Não é verdade? Muitas vezes a gente faz isso sem perceber. Só que nós temos que entender que nada disso é pecado, nada disso que eu falei é pecado. Só que, e Deus quer realmente que a gente viva cada uma dessas coisas. Deus quer que você se case, Deus quer que você tenha uma casa boa, Deus quer que você tenha um emprego bom, que você seja um homem próspero, uma mulher próspera, igual o Juninho contou aqui, né? Ele quer isso tudo, não é nenhum erro. Só que o problema é quando a gente não coloca aquilo que é realmente o primordial na nossa vida como o centro, que é o propósito de Deus, amém? Quando a gente coloca todas essas coisas na frente do propósito, aí se torna um problema. Por quê? Porque a gente começa a viver uma vida em vão, uma vida vazia, uma vida com nenhum objetivo real. Essas coisas todas passam, não é verdade? Mas Deus quer que o propósito dele seja o centro do nosso coração, amém? Vocês estão me entendendo? Aleluia! Como o pastor Johnny diz, aquele que der glória a Deus, os servos vão dar R$100 no final do culto. Então acho melhor você dar um glória a Deus a cada 1 minuto. Olha, o Gilberto já apareceu ali, ó. É com ele o homem do dinheiro. Amém. Jeremias 1, a partir do versículo 4. Abre aí, por favor. Livro de Jeremias, capítulo 1, a partir do versículo 4. Nós estamos falando hoje da convicção do propósito. O que diz a palavra do Senhor? A palavra do Senhor veio a mim, isso é o profeta Jeremias falando, dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi, Jeremias. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta a nações. Isso pode parecer loucura para a gente, né? Antes mesmo de formar Jeremias no ventre, Deus já tinha propósitos e planos para ele. Olha para você ver, e assim somos eu e você. Nós não somos filhos do mesmo Deus que Jeremias? Nós não servimos ao mesmo Deus? Então assim somos eu e você. Antes mesmo de você ser formado, antes mesmo dos seus pais pensarem em te ter, Deus já tinha planos a seu respeito e um propósito para você cumprir. Isso é maravilhoso, amém? Então, guarda essa palavra no seu coração. Antes mesmo de nós nascermos, Deus já tinha planos e propósitos para nós vivermos. Nada que Ele fez e faz é obra do acaso. Então, às vezes, a gente pode virar e falar assim, não, isso aí foi coincidência. Isso aí foi acaso, foi coincidência, mas não é coincidência. Tudo está dentro do propósito de Deus. Amém? Nada foge do propósito de Deus na nossa vida. Então, você ter decidido vir a mais um culto, mesmo com outras coisas para fazer, é plano de Deus para a sua vida. Às vezes você está aqui falando assim, não, vamos lá, mais um culto. Todo domingo eu tenho que estar lá, às vezes eu estou servindo, às vezes eu estou ministrando,
mas eu tenho que estar lá. Às vezes já caiu na rotina, eu não sei como que está no seu coração. Mas saiba que só de você já estar aqui. Não foi o seu colega que te convidou, não foi seu amigo, seu parente. Se você está aqui é porque Deus quer falar com você. Amém? É de verdade. Quantos aqui estão visitando pela primeira, pela segunda vez? Estou vendo alguns rostinhos novos. Se vocês estão aqui, é porque Deus colocou vocês aqui. Vocês não vieram aqui à toa. Vocês não vieram aqui simplesmente porque viram um portão aberto. Ou porque alguém convidou vocês. Vocês vieram porque o próprio Deus escolheu para vocês estarem aqui. A gente precisa crer nisso, não é verdade? Sejam muito bem-vindos, aliás, no final do culto. Eu sei que todos os irmãos vão ir dar um abraço em vocês, né? Sejam muito bem-vindos mesmo. Então, guarde isso no seu coração. Deus escolheu você com um propósito muito claro. Amém? E hoje é noite de você saber qual propósito é esse. Amém? Então, você ter decidido vir a mais um culto, né? Como eu falei, mesmo com outras coisas para fazer, é plano de Deus para a sua vida. Creia nisso. Por isso, não aceite sair daqui da mesma maneira que você entrou. Amém? Não aceite. Deus ele quer te transformar. A Luísa abriu o culto aqui hoje falando que era um culto de transformação. E eu creio que vai ser um culto de transformação. Deus, ele quer hoje que nós, que nós, enquanto igreja, entendamos de uma vez por todas a necessidade, fala assim, a necessidade dessa convicção do propósito. Amém? Uma convicção. O que é convicção? Por que convicção, Arthur? Porque o que vai fazer a mim e a você vivermos realmente aquilo que o Senhor tem para nós é essa certeza inabalável. É essa convicção. Não é verdade? A fé é necessária para que nós nos levantemos, vistamos a armadura que está lá em Efésios 6, né, e sigamos para o alvo. Qual que é o nosso alvo? Jesus. Amém? Fazer a vontade de Deus. Então, você pode falar assim, por que eu falei convicção do propósito? Porque muitas vezes, igual eu falei, você pode escutar, você tem um propósito, Deus tem um propósito. Quantos aqui já escutaram isso? Eu já escutei muitas das vezes, mas muitas das vezes a gente perde por não ter a convicção, essa certeza, essa fé inabalável mesmo. Deus tem um propósito para mim. Deus tem um propósito para mim. E se Deus tem um propósito, o próprio Deus, Criador dos céus e da terra, tem uma função, uma finalidade para mim, as coisas entendem que fluem muito melhor. Quando a gente serve, quando a gente se levanta da nossa cama, quando a gente tem isso claro no nosso coração, acabou. Nada mais abala a gente, amém? Porque o Deus que criou todas as coisas tem um propósito para nós. Glória a Deus. Filipenses 2,13. Abre aí, por favor. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Só você que achou, dá um glória a Deus. Glória a Deus. Filipenses 2,13 diz o quê? Que é Deus quem efetua em nós tanto querer quanto realizar, de acordo com o quê? Com a boa vontade dele. Amém? Então feche seus olhos agora, coloca a mão no seu coração, feche seus olhos e faça uma oração junto comigo. Fala, Deus, às vezes eu entrei aqui sem nem ter noção do que é esse propósito, às vezes eu entrei aqui só por entrar, às vezes eu estou só em mais um culto, mas eu quero crer na tua palavra. A tua palavra fala que é o Senhor quem opera o querer. Então peça a Deus agora para colocar esse querer no seu coração. Fala, Deus, eu quero crer que o Senhor tem um propósito para mim. Mais do que isso, eu quero viver esses propósitos na minha vida. Faça essa oração agora. Deus, em nome de Jesus, Pai, essa que é a tua igreja, Deus. Essa é a tua palavra, Deus. Nós queremos aqui crer, Deus, verdadeiramente que esse propósito vai se cumprir na vida de cada um. Pai, na vida da tua igreja. Deus, aumenta a nossa fé. Deus, coloca um desejo incessante, Deus, por esse propósito. Pai, que nós venhamos viver para cumprir esse propósito, Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Então, sabendo disso, sabendo disso tudo que a gente viu aqui agora, do propósito de Deus, nós vamos ver 4 grandes exemplos para nós, amém? Que viveram plenamente a vontade do Senhor, porque tiveram o quê? Convicção daquilo com que foram chamados, amém? Está comigo aqui? Está animado para saber que propósito é esse? Que pessoas são essas? Glória a Deus, você vai descobrir agora, não é verdade? Primeira pessoa, primeiro exemplo, Abraão, né? Abraão, famoso Abraão, Gênesis 12. Abre aí, por favor. Então, Abraão é o nosso primeiro exemplo de um homem, como eu e você, de um ser humano que viveu o propósito que Deus tinha para ele. Viveu o propósito. Nós vamos ver agora, Gênesis 12, a partir do verso 1.
que diz? Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Versículo 2: farei de você um grande povo e o abençoarei. Eu tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Versículo 4: partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor. Como? Lhe ordenara o Senhor. Então ele obedeceu à voz de Deus. E Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Olha para você ver. Então o que aconteceu aqui? Deus deu uma ordem para Abrão, que na época ainda era Abrão, né? Mais para frente ele teria seu nome mudado. E a gente vai ver isso aqui. Mas ele ainda era Abrão, ele ainda era um homem comum. Ainda tinha sonhos, planejamentos, família, tinha tudo, não é verdade? E Deus virou para ele e falou: Abrão, vai o quê? Sai do meio da sua família, larga a sua cidade, larga tudo que você tem aí e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar qual é. Imagina a cena, Deus virando para você e falando agora: filho, larga a sua família, larga o seu emprego, larga tudo que você conhece e vai andar para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Será que a gente iria? Ou a gente ia pensar: meu Deus, isso aqui é coisa da minha cabeça, né? A gente poderia pensar isso, mas Abraão obedeceu, amém? Então Abraão, ele precisou exercer toda a fé que ele tinha para ouvir essa ordem, que ele tinha para ouvir essa ordem de Deus e que? Obedecer. Precisa de fé ou não precisa? Precisa, não precisa? Deus, ele não revelou detalhes para ele. Deus não falou se era para a direita, para a esquerda, se era longe, se era perto, se ele encontrar o que no caminho. Deus não falou. Ou falou? Não falou. Deus não deu detalhes. Mas mesmo assim, esse homem abandonou o comodismo, abandonou a sua zona de conforto e ele foi de encontro o quê? A promessa de Deus. Amém? Assim nós temos que ser também. Nós temos que ir de encontro à promessa de Deus. Amém? Abraão foi. E quando nós caminhamos em direção ao nosso propósito, nós temos que nos apegar à verdade da palavra de Deus. Amém? Então, se Deus está falando que tem um propósito para você, como que eu vou descobrir esse propósito? É indo na internet? É ouvindo das outras pessoas? É onde? Na palavra. Amém? Na palavra de Deus está o propósito revelado. Então, mesmo sem saber o que vai acontecer, nós precisamos escolher crer que o Senhor está nos chamando. Amém? Com certeza Ele também está nos equipando para isso. Então não faz sentido Deus te chamar para algo se Ele não vai te dar as armas necessárias. Não é verdade? Deus não é um Deus injusto. Então se Ele está falando, filho vai, filha vai, creia e vá. Amém? Ele está junto com você. E muitas das vezes Ele não irá te pedir para ir largar tudo o que você tem hoje e caminhar para um caminho desconhecido, igual Ele fez com Abraão. Muitas das vezes Ele não vai te pedir isso. Mas assim como Ele fez com Abraão, o Senhor vai querer de nós uma porção de fé. Amém? Nós estamos no ano 2023, o caminho da fé. Esse é o ano em que você tem que exercer sua fé. Esse é o ano em que você tem que colocar sua fé muito maior do que os outros anos. Amém? Nós temos ainda mais 5, 6 meses pela frente de ano. Fala: Deus, se eu não aumentei minha fé ainda, eu quero aumentar ainda. Amém? É o ano da fé mesmo. Então, Abraão, ele foi o quê? Ousado. Abraão abriu mão da zona de conforto. Ele poderia falar: não, Deus, eu estou bem aqui, tenho minha família, o meu emprego, né? Tenho aqui minha casa, mas ele escolheu obedecer à voz de Deus. Aleluia. E como resultado dessa fé e dessa obediência, Abraão fez o quê? Viveu grandes coisas no Senhor. Até hoje o nome dele é lembrado. Daqui gerações, enquanto Jesus voltar, o nome de Abraão vai ser lembrado. Amém? Olha para você ver a consequência, olha para você ver o presente que esse homem recebeu, simplesmente por ter fé e obedecido a Deus. Então Abraão, ele viveu grandes coisas no Senhor, ele se tornou o pai da fé, e sendo aquele que Deus escolheu para fazer uma aliança. Amém? Uma aliança para com seu povo. Abraão é o pai da fé, de Abraão veio Israel, não é verdade? Não temas, quando o Senhor te der um impulso que vá na contramão da sua zona de conforto, ou contrário à sua mente, à sua vontade, às suas emoções, confie na palavra de Deus. Amém? Ele nos quer andando no Espírito. Então, às vezes a gente escuta Deus falando com a gente, Deus estabelece um propósito para a nossa vida,
E às vezes a gente, por medo ou não por conhecer a palavra, fica temeroso, né? Fica falando, será que é Deus falando? Será que é meu coração falando? Será que eu faço ou não faço? Como que a gente bate o martelo? Na palavra de Deus. Se tiver na palavra de Deus, vai, irmão. Não tenha medo, amém? Abraão poderia fazer milhões de perguntas para Deus naquele momento. Deus, mas para onde? Como que eu vou? Para onde você está me levando? Quando que eu volto? Eu vou voltar? Poderia, não poderia? Só que tem situações que a gente simplesmente tem que o quê? Aceitar e ir, amém? Então, nosso primeiro exemplo foi Abraão. Abraão, um exemplo de fé e obediência. Então, se você quer viver os propósitos de Deus na sua vida, nós estamos falando do propósito de Deus, o seu primeiro exemplo é quem? Abraão. Escolha crer e escolha obedecer a Deus, amém? Glória a Deus. O nosso segundo exemplo é José do Egito. José, Gênesis 37. Glória a Deus, aleluia, Deus, Tu és bom, Senhor. Gênesis 37, a partir do versículo 5. Nós estamos falando aqui de homens, né, que viveram o propósito de Deus, que tiveram convicção desse propósito. José do Egito, o que diz lá em Gênesis? Certa vez, José teve um sonho, e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Olha o sonho de José. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho que tinha dito, né? Depois teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Amém? Até aí tá ótimo. Então olha para você ver, Deus já estava falando com aquele rapaz desde novo. José aí era um adolescente, né? Por volta dos 17 anos. Desde novo Deus já falava e eram sonhos assim bem curiosos, né? Assim, bem grandes mesmo. E desde muito novo Deus já estava revelando seus propósitos e sonhos para José. Não é verdade? Este rapaz tinha convicção do que o Senhor já estava esperando dele. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu fui ler essa passagem. E eu já li essa passagem muitas das vezes. A gente tem que entrar dentro da palavra. Eu fico imaginando ele sentando em volta da mesa, ele, assim, com todos os outros irmãos, né, com o pai dele. E ele contando aquilo na maior empolgação e que os feixes vão se prostrar, que a lua e o sol se prostravam, porque não era qualquer sonho. Olha para você ver, não é qualquer sonho. Não é verdade? E eu fico imaginando a cena, a gente tem que imaginar. Então José era um rapaz sonhador, não é verdade? Deus já estava revelando os propósitos para ele ali assim, muito novo. Só que dentro da sua casa, houve levante. Houve ou não houve? Os irmãos dele se levantaram contra ele. Como assim você está falando que você vai reinar sobre a sua família? Até o pai dele, né, no segundo sonho, falou assim, uai, estou entendendo não, você está falando que você vai reinar sobre a sua família, nós vamos ter que nos prostrar diante de você vai governar sobre as nossas vidas. Se levantaram contra ele. Né? E já vinha de uma relação não tão boa com os irmãos, porque a Bíblia fala que eles ainda sentiram mais o quê? Inveja, mais ódio do irmão dele, né? Então, ele teve que lidar com essa situação, vindo da própria casa. Dentro da sua própria casa houve levante. E com isso José precisou enfrentar o quê? Obstáculos. Fala comigo, obstáculos. Fala com seu irmão do seu lado, obstáculos. No meio do caminho, até você viver, enquanto você estiver vivendo o propósito de Deus, até o propósito de Deus se cumprir na sua vida, fique ciente disso. Olha para mim, fique ciente disso, você vai passar por obstáculos. Não acha que eu não estou declarando nada sobre a sua vida, mas é uma certeza, amém? No mundo o que? Tereis aflições. Não tem como a gente se enganar e achar que só porque a gente é filho de Deus, a gente vai passar por esse mundo sem nenhum tipo de aflição. Nós vamos ter aflições, amém? Mas tem de bom ânimo, amém? Tem de bom ânimo. No meio do caminho você vai passar por obstáculos, assim como José passou. Um após o outro. Vamos ver quais obstáculos foi esse. Primeiro, ele foi lançado no poço e vendido para outra nação. Quem fez isso? Os irmãos dele. Fez isso. Só de ter acontecido isso já foi muito ruim.
Logo em seguida, ele foi para um país totalmente estrangeiro. Começa a imaginar a cena aí. Você sendo levado para um país totalmente desconhecido, não conhece a língua de lá, não conhece a cultura de lá, né? Você vai ter que lidar sozinho, você é muito novo, porque José não era um homem experiente ainda, né? Ele era muito novo. Foi levado ali como escravo. Depois ele foi preso injustamente por ter se recusado a se deitar com a esposa do seu senhor, não é verdade? A esposa lá de Potifar ficou tentando ele, até que ela encurralou ele ali, só que ele conseguiu o quê? Fugir. Só que ela, estou dando um resumo, né? Só que ela conseguiu armar uma armadilha para ele ali e convenceu o marido dela o quê? José me atacou, José abusou de mim. E o marido dela, que tinha, né, muito amor por José mesmo, tinha confiança ali de José, fez o quê? Jogou José na prisão. Irmãos, imagina a cena. Às vezes a gente lendo isso aqui é triste a gente ler, mas imagina a cena. Imagina você e eu no lugar de José. Você está lutando ali para você fazer tudo certinho, direito, e aí vem luta após luta, e você é jogado na prisão, e não é prisão igual hoje em dia. É masmorra mesmo, assim, onde você é esquecido ali, deixado. Às vezes não tem nem cama para você dormir, não tem cama, quem dirá cama, né? Não tem nada para você dormir, né? Então, assim, ele muito novo precisando lidar com essas coisas. Só que ele não desistiu, amém? Ele não murmurou, ele não se levantou contra Deus. Em nenhum momento você vê José ali se murmurando e se levantando. Então, um exemplo para nós. Depois, na prisão, ele foi o quê? Esquecido pelos seus companheiros de cela no momento em que ele mais precisava ser lembrado. Não é verdade? Ele interpretou o sonho ali do copeiro e do padeiro. E aí falou, dentro de 3 dias vocês vão sair daqui. Falou, né, com o copeiro, se eu não me engano. E quando você estiver diante da presença do rei, lá do imperador, né, do rei, você lembra de mim, fala que eu estou aqui, fala que eu estou injusto aqui, que eu fui jogado aqui de uma maneira injusta. E o servo lá lembrou dele? Não lembrou dele. E eu fico imaginando a angústia de José, tudo isso acontecendo. E ele continuou firme. Amém? E lá na frente, né, quando as coisas já tinham melhorado a princípio para José, ele precisou o quê? Exercer misericórdia pelos seus irmãos e pela família dos seus irmãos, no momento em que ele poderia o quê? Ter se vingado, não é verdade? Lembra lá do sonho que Deus deu para José? Em que os feixes se prostrariam diante do feixe dele, que a lua e o sol se prostrariam? Era o momento dele virar e falar assim, agora é o meu momento, né? Agora eu acabo com esses caras, né? Só que ele não fez isso, amém? Ele escolheu ser misericordioso com os irmãos dele, amém? Então isso tudo, a gente deu essa volta toda para entender, olha o propósito de Deus. Na luta, Deus tem propósito, amém? Nas lutas, nas adversidades, Deus tem propósito. Nós entendemos que quando Deus tem propósito nas nossas vidas, até a luta e até as injustiças que vão acontecer, cooperam para nos colocar onde Ele tem planejado para nós, amém? Até nessas horas. Então, às vezes a gente vê aquilo acontecendo e fala, Deus, isso não é justo, por que isso está acontecendo comigo? Mas até nessas horas você tem que escolher crer, amém? Está comigo aqui? Não dispersa não. Abre Romanos 8, 28, por favor. Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Quem achou, dá um glória a Deus. Então, o que diz? Sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, se você ama a Deus, as coisas que acontecerem vão acontecer para o seu bem, amém? Isso é a palavra de Deus, não sou eu que estou falando, não é verdade? Que foram chamados de acordo com o seu propósito. Por isso, irmãos, não desanime em meio às provações, né? Pois é nesse momento que Deus está o quê? Te moldando para que você viva cada uma das promessas, amém? Porque Ele está te moldando seu caráter, aumentando sua fé, mudando a sua mentalidade, renovando a sua mente, para que você viva o propósito dEle, amém? Abre lá em Tiago 1, livro de Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 2. Aleluia, Jesus, Tu és bom, Senhor.
Tu és Deus nesse lugar, Jesus. Fala conosco, Senhor. Tiago 1, versículo 2. O que diz? Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz o quê? Perseverança. E a perseverança deve ter ação completa. Então o que a perseverança tem que gerar em nós? A fim de que vocês sejam o quê? Maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Então eu quero te desafiar. Da próxima vez que você estiver passando assim por uma tribulação, por uma provação, se você já não estiver passando agora, você vai mudar a sua forma de ver isso. Amém? Você vai se posicionar como a Bíblia está pedindo para você se posicionar. Eu quero te desafiar mesmo. E você vai ver se essas coisas não vão cooperar para o seu favor, para o seu bem. Amém? Chega de reclamar, né? Chega de ficar mesmo culpando a Deus, chega de ficar esmurecido. Eu não sei qual luta você está passando, eu não sei qual grau, né, de dificuldade disso, mas independente. A Bíblia fala que é um só. Se você considere motivo de grande alegria. Grande alegria. Você pode pensar nisso? Grande alegria. Estou passando por uma provação e a Bíblia está mandando eu ficar alegre. Como que isso pode acontecer? Mas é confiando na palavra. Amém? Então muda a sua maneira de lidar com a provação. Saibam que a prova da sua fé produz perseverança. Então, quanto mais você vai sendo tentado, quanto mais você vai sendo ali passando pelo fogo mesmo, das provações, você vai sendo produzido perseverança. Amém? Perseverança. Seja um homem e uma mulher que persevere diante do Senhor, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros. Aqui, só vive o propósito de Deus aquele que é encontrado o quê? Maduro e íntegro. Não ache que se eu e você formos imaturos, a gente vai viver o propósito de Deus. Amém? Não vamos. Uma fruta, vamos lá. Uma fruta só cumpre o propósito dela quando ela está o quê? Madura. Amém? Madura. Uma maçã que está ali antes verde ainda, ninguém gosta da maçã verde. Todo mundo espera, não é verdade? A banana está ali, banana verde ainda, né? A gente espera amadurecer para o quê? Para que ela realmente possa cumprir o propósito dela. Amém? Não ache eu e você que se a gente ficar nessa mesma área imaturo, não quiser mudança, só reclamando, paralisar no tempo, a gente vai viver os propósitos. Não vai. Porque Deus ele só entrega propósito para quem é maduro e íntegro. Amém? Aleluia. No final dessa longa estrada, José foi honrado. Toda a sua família se prostrou a ele, assim como Deus já havia revelado em sonhos quando ele era rapaz. Mas para ele viver tudo isso, ele precisou ter a sua fé testada. Amém? Fala, minha fé tem que ser testada. Amém. Então Deus ele precisou tratar com José até que fosse criado o quê? Uma convicção nele inabalável. Não é verdade? É ou não é? Amém? Então agora a gente está falando de um José já adulto, um José já responsável, um José que já passou por muita coisa, que não é mais aquele menino assustado, ingênuo, amém? Ele teve a oportunidade ali dele se vingar dos irmãos, ele escolheu não se vingar. Então Deus ele quer trabalhar isso na gente. Porque às vezes, estou conjecturando, irmãos, mas não está na palavra. Às vezes, o que tinha no coração de José ali era uma bondade humana, amém? Então, tanto é que os irmãos chegam até ele, quando ele vê que é os irmãos, a Bíblia fala que ele se retira para um canto e ele começa a entrar em conflito com ele mesmo, não é verdade? Só que ele escolhe obedecer a Deus, amém? Então Deus ele quer testar nosso coração mesmo. Deus ele quer tratar conosco para que a gente possa exercer o quê? A personalidade dele, a personalidade de Cristo, amém? Aleluia. Então deixe Deus moldar o seu caráter. Não resista, amém? Não procure respostas para tudo, aquilo que eu falei. Existem situações em que não devemos pedir explicações para Deus. Ah, Deus, mas por que isso? Deus, por que aquilo? Por que isso? Por que isso está acontecendo comigo? Me explica. Tem situações, irmãos, que a gente não fica pedindo explicação para Deus. Deus ele não é obrigado a ficar nos dando explicações para tudo, amém? Amém? Mas sim, a gente, em vez de pedir explicação, olha para você ver, a gente pode pedir, pode e deve, né? Pedir o quê? Sabedoria, amém? Para continuar crendo nele nas suas promessas. Então muda a sua oração. Ao invés de você ficar pedindo só explicação, Deus me fala por que isso está acontecendo, olha que injusto, será que o Senhor não está vendo? Deus está vendo. Em vez disso, pede o quê? Deus me dá sabedoria, me fortalece, muda a minha mentalidade. Se o Senhor está querendo tratar comigo, trata de uma vez, eu estou aqui, amém? Então Deus ele quer fazer isso, olha para você ver, isso é sinal de gente, de pessoas, de filhos, né, que são maduros mesmo. Então nosso terceiro exemplo agora é
Davi, amém? Então já foi Abraão, foi José, agora nós vamos falar um pouco de Davi. Aleluia. 1 Samuel, capítulo 16, versículo do 6 ao 13. 1 Samuel 16, do 6 ao 13. Glória a Deus, Jesus. Tu és bom, Senhor. Amém? Quando chegaram Samuel, viu eu que Eliabe e pensou, com certeza é este aqui que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse o que a Samuel: não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé, pai de Davi, chamou que Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu este. Em seguida, Jessé levou Samá a Samuel, mas este disse: também não foi esse que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 dos seus filhos. Quantos? 7 dos seus filhos. Mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: eu ainda tenho o caçula, mas ele está lá cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Davi era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi e Samuel voltou para Ramá. Nós estamos aí vendo agora a unção de Davi a rei, amém? A unção. Então, irmãos, essa questão do propósito, ela é muito, por isso que eu comecei o culto falando, ela é muito importante na vida de todo cristão. Às vezes você já está aqui, cansado de escutar que você tem um propósito. Às vezes já te falaram tantas vezes, você tem um propósito, Deus tem um propósito para você. E a gente já encarou aquilo como algo normal. Só que nós estamos falando de um propósito, um objetivo de quem? Do próprio Deus. Amém? É do próprio Deus, aquele que me criou e te criou, aquele que fez todas as coisas, aquele que não é homem para que minta, aquele que sempre venceu uma guerra, amém? É Ele da que a gente está falando, é dele, é de Jesus, é do Senhor, amém? É dele, é do próprio Deus. Então, quando falar que Deus tem um propósito para você, encha seu coração de alegria. Não fica indiferente, não fica, achando que é só mais uma coisa, que é só mais um favor. Não é, é um propósito. O que é propósito? Um objetivo. É o porquê nós estamos nessa terra. Não ache você que você veio nessa terra só para pegar bens, para adquirir bens, para ser alguém, um ótimo profissional. Não é, essas coisas passam. Da mesma forma que empregos vêm, eles vão. Da mesma forma que relacionamentos vêm, muitas vezes eles vão, as pessoas morrem, família vem, família vai, não é verdade? Tudo isso passa. O propósito de Deus permanece. Amém? A palavra de Deus permanece a mesma. Então assim, quando você ouvir Deus tem um propósito para mim, você tem que, como diz o pastor, subir na cadeira. Você tem que se alegrar, falar assim: Deus tem um propósito para mim, amém? Repete comigo: Deus tem um propósito para mim. Deus tem, acabou, a palavra já disse isso. Sou eu que tenho o quê? Sei os planos que tenho para vocês. Então Deus tem planos. Amém? Nós podemos criar tudo no nosso coração. Eu mesmo falo que eu já estou com a minha vida nos próximos 10 anos toda planejada na minha cabeça. Já estou. Só que a última palavra é do Senhor, amém? Pode ser que daqui 10 anos chegue e eu falo assim: nada daquilo que eu planejei aconteceu. Se for da vontade de Deus, eu prefiro a vontade de Deus do que os meus planos, amém? Então assim temos que ser. Então abre mão do seu orgulho, abre mão ali do seu planejamento, abre e vai buscar de Deus, falar: Deus, qual que é esse propósito? Eu não quero ficar indo e voltando de igreja, eu não quero ficar indo e voltando de célula à toa. Amém? Eu quero viver esse propósito. Enquanto eu estiver em vida, eu quero viver para esse propósito. Amém?
Assim, a gente não está falando desses homens aqui de uma maneira em vão. A gente está vendo Abraão ali com todo o seu, já tinha 75 anos, teve que se aventurar em algo novo. Não é qualquer pessoa, 75 anos. Se aventurar para algo novo, largar tudo, teve que deixar ser tratado também. Quando recebeu o filho, teve que quase sacrificar o filho por amor a Deus. Olha para você ver. Nós estamos falando de José, um garoto, mais novo do que eu, mais novo do que eu, que teve que passar por tudo que passou, ser lançado num poço, ser traído por irmãos. Às vezes a gente lê a Bíblia, igual eu falei, é muito fácil a gente ler a Bíblia. Só que eu fico imaginando a gente naquela situação. Será que a gente viveria, a gente teria essa mesma fidelidade que esses homens tiveram? Será que quando falasse assim, filho, filha, sacrifica o seu único filho por amor a mim, será que a gente sacrificaria? Filho, filha, você está sendo mandado para uma nação que você não conhece, sendo traído pelos seus próprios irmãos, que eram para ser pessoas que eram para te apoiar por causa de sonhos e inveja. Isso tudo está dentro do propósito de Deus. Amém? Está tudo dentro do propósito de Deus, nada foge do controle de Deus. Nada foge, guarda isso no seu coração. Está passando por isso, mas Deus está olhando. Deus está permitindo, amém? Deus está permitindo com um propósito, guarda isso no seu coração. Não esmurece. Tantas pessoas, a gente vê, amigos nossos, pessoas próximas a nós, pessoas boas mesmo, amáveis, que abandonaram a fé porque não souberam administrar o propósito de Deus. Amém? Não souberam na primeira luta, ou na luta ali mais pesada mesmo, na luta mais forte, abandonaram, amém? Não seja essa pessoa, amém? Seja forte, seja corajoso, em nome de Jesus, creia nisso mesmo, saia daqui convicto do seu propósito, amém? Não disperse, glória a Deus. Então nós vimos aqui Davi era o caçula ali de todos os filhos, né? Estava ali no pasto mesmo, cuidando das ovelhas do pai dele, e estava nem sabendo o que estava acontecendo na casa dele, estava ali só cuidando mesmo. E o profeta fala, olha, não é nenhum desses que você me mostrou, Jessé. Pode ser o filho mais alto, pode ser o filho mais forte, o filho mais inteligente. Só que Samuel falou, não é. Deus está falando que não é. E a gente não vai sentar nessa mesa enquanto Davi não chegar. Amém? Então Deus, Ele te espera. Amém? Deus, Ele te espera. Você pode estar fazendo o que for, mas Deus te espera. Se Deus tiver propósito na sua vida, vai acontecer. Você pode estar fazendo qualquer outra coisa, mas vai acontecer, porque é Deus fazendo. Amém? Davi, o grande rei de Israel, foi ungido pelo próprio Deus para esse propósito. Então Davi não caiu de paraquedas. Não foi, não tem ninguém, vai Davi. Deus já tinha propósito em Davi. E Deus, Ele quer te ungir para grandes coisas também. Creia nisso. Deus quer te ungir, quer te usar, quer ver você ali falando para multidões, ganhando vida, expulsando demônios, amém? Quer essa igreja crescendo, Só que ao chegar na casa de Jessé, muitas opções foram colocadas diante do profeta Samuel, mas somente aquele menos provável foi escolhido. Ninguém estava dando nada por Davi, tanto é que Davi não estava nem em casa, né? E em nossa vida com Deus, muitas das vezes nós não temos a convicção necessária para crer que Deus quer nos usar também para grandes coisas. É ou não é? Eu acho que falei isso no curso CMC, se eu não me engano. Quantos aqui têm certeza da salvação? Se morrer hoje, amanhã vai estar no céu com o Senhor. Quantos aqui? Nós não temos fé suficiente para isso? Eu tenho total confiança nisso. Mas muitas das vezes, quando alguém chega e fala assim, Deus quer te usar para orar por aquela pessoa e ela ser curada, a gente dá 2 passos para trás. É ou não é? Com as pessoas a gente acredita, mas quando é com a gente fala, será? Nosso coração estremece. Só que para algo tão grande, que é a salvação, que é a eternidade, nós cremos confiadamente, porque eu creio confiadamente, por que eu não vou crer com uma cura mesmo, aspas, né? Uma simples cura? É o mesmo Deus, amém? É o mesmo Deus. Sempre nos orgulhamos de ver o irmão sendo usado por Deus, mas quando a promessa é para nós, parece que falta fé. É ou não é? A gente, nossa, você viu que meu irmão, não sei o que, conseguiu isso, adquiriu aquilo, foi curado daquilo. É muito bom ouvir testemunhos. E eu falo para Deus, eu não quero ficar só ouvindo testemunhos, é muito bom ouvir. Só que eu quero ter os meus próprios testemunhos, amém? Porque Deus, Ele quer, quando a gente tem testemunho, quer dizer que Deus está operando, amém? Então nós temos que buscar os nossos próprios testemunhos.
Então, muitas vezes pode aparecer no nosso coração o seguinte engano. Eu liderar a célula, eu não sirvo para isso. Né? Eu falar de Jesus para o meu patrão, para o meu colega de trabalho, para o meu melhor amigo, para o meu familiar, eu não sirvo para isso. Né? Chama o outro irmão que eu não sirvo para isso. Eu, pai de multidões, eu não sirvo para isso. Pode passar no nosso coração. Eu falo porque já passou no meu. Quem me conhece sabe, eu sempre falo isso aqui, que eu era a pessoa menos provável para estar aqui em cima. Timidez, não falava direito, né? Gaguejava, muito tímido. Aí quando você pensar no muito tímido, você coloca mais timidez ainda, era de jeito. Então assim, olha para você ver, é só disponibilizar o coração. Deus, eu não tenho nada para oferecer para vocês, eu, Arthur, não tenho nada. Mas o Espírito Santo tem para fazer tudo o que nós desejarmos, amém? Então, às vezes você está aí embaixo olhando, escutando o pastor falar, alguém que está aqui em cima falar, alguém ministrar louvor, independente de quem tiver, irmão, é o mesmo Espírito que vai estar fluindo, amém? E por que não você está aqui em cima? Por que não está você liderando uma célula, liderando um ministério, pregando para pessoas aí fora, amém? Essa é a vontade de Deus, esse é o propósito principal, amém? E se deixarmos essas mentiras que eu acabei de falar crescerem no nosso coração, elas vão dar frutos, sim ou não? Nós não viveremos grandes coisas no Senhor. Então às vezes você fala, eu estou orando, estou buscando, estou indo na célula, fazendo tudo como manda o roteiro e não estou vendo nada acontecer. Mas será que o nosso coração está inteiramente entregue ao Senhor? O desejo incessante de Satanás é nos paralisar, amém? É paralisar a igreja, nos deixar somente sentados em uma cadeira, domingo após domingo, sábado após sábado, célula após célula. Fuja do comodismo, amém? Fuja, a gente teve um estudo de célula, acho que 1 ou 2 semanas atrás, que fala disso. Fuja do comodismo, é muito perigoso. Comodismo é venenoso para a igreja, amém? Deus não quer filhos cômodos, Deus não quer filhos somente sentados. Satanás, ele quer que você fique satisfeito com o que você tem. Ah não, minha célula está boa do jeito que está. Aí a célula não está crescendo. Ah não, a minha igreja está do jeito que está. E não está vindo visitante nenhum e a igreja não está crescendo. Não, meu emprego, eu estou ali trabalhando de dia, de noite, de dia, de noite, de dia, de noite, mas está bom do jeito que está. A minha família está quase se desfazendo, mas está bom do jeito que está. É da vontade de Deus, alguns ainda falam isso, né? Irmão, cuidado, abra os seus olhos, cuidado com esse comodismo, em ficar confortável. Eu falo que é muito fácil a gente se acostumar com as coisas de Deus. Muito fácil. Muito fácil a gente chegar na igreja e ter cadeiras acolchoadas para a gente sentar. É muito fácil a gente pegar um estudo de célula pronto e só ministrar para as pessoas. É muito fácil a gente só impor as mãos e orar e ser crente aqui dentro é muito fácil. É ou não é? Ou você está desconfortável aqui? Não, é muito fácil, amém? Só que a gente tem que tomar cuidado para não ficar confortável. Não temos que ficar confortável, não. Tem que gerar em nós uma inconformidade. Falar, Deus, eu não aceito essas cadeiras aqui vazias. Deus, eu não aceito a minha família se desfazendo. Eu não aceito o meu emprego ali me sugando, tirando o meu tempo com o Senhor. Deus, eu não aceito, Deus, meus familiares ali perdidos em drogas. Não aceito. Minha célula vazia, não aceito. É isso que Deus tem para você. Amém? É não aceitar. A vontade de Satanás não é falar assim, não, fica do jeito que você está ótimo. Você não está faltando em nenhum culto, está ótimo, só que é uma mentira. O desejo do nosso Senhor Jesus é que nós sejamos o quê? Homens e mulheres cheios de ousadia, para levar as boas novas a todos aqueles que nós conseguirmos. Não importa se você fala mal, se você é tímido, se você gagueja, não importa. Eu sou um exemplo vivo, eu sou uma prova viva. Quem me conhece de verdade sabe que não era para eu estar aqui se fosse olhar para o natural. Não era para Davi ter sido ungido rei se fosse olhar para o natural. Ele era o caçula, não era o primeiro para ser escolhido. Tenho certeza que filhos muito mais fortes, muito mais capazes foi escolhido, mas Deus, ele não escolhe o capacitado, amém? Ele capacita mesmo os escolhidos. Então ele vai te capacitar. Se ele está te pedindo para fazer algo, mergulha de cabeça, amém? Mergulha de cabeça. O desejo de Deus é te dar essa ousadia, amém? Me perdoa a expressão mesmo, mas Deus, ele não quer filhos frouxos. O que é ser frouxo? É aquele que... Entende? Deus não quer filho frouxo.
Ah, mas será? A Bíblia fala que Deus não nos deu espírito de covardia. Não nos deu, nós temos que ser ousados. Quem tem que retroceder é Satanás e seus demônios. Amém? É ele que tem que ir embora da nossa casa, da nossa família. Não é a gente ficar com medo de orar. Eu teve um irmão uma vez que me falou assim, não, Arthur, se eu orar para expulsar Satanás, não vou orar não, porque tem chance dele aparecer. Olha para você ver. É um engano mesmo. A gente não precisa ter medo das coisas do demônio, nem de Satanás, porque nós temos maior o que está em nós, amém? Então seja ousado, saia daqui falando, eu vou cumprir meu propósito sendo ousado. Davi, a gente já está terminando, Davi, ele cuidava das ovelhas. Ele enfrentava feras, a Bíblia fala que ele enfrentava o quê? Ursos, né, para proteger as ovelhas dele. E ele era só um menino, né, sem saber, ele já estava o quê? Se preparando para viver o propósito de Deus. Já parou para pensar nisso? Mesmo ali no rebanho, mesmo ele não tendo contato direto ali, mas ele já estava se preparando para viver esse propósito. Reinar e governar sobre o povo de Deus, amém? Deus, ele nos criou para reinar. Fala, Deus me criou para reinar. E Deus te criou mesmo para isso, creia nisso. O que para você parece ser algo pequeno, simples, para Deus já é algo que o quê? Te coloca na posição de receber, amém? Então às vezes você fala, nossa, estou ali nos servos, ninguém está me vendo, será que realmente Deus tem isso para mim? Nossa, eu estou ali no data show, na iluminação, às vezes que a gente nem vê, na câmera. Irmão, faça com excelência. Amém? Faça com excelência, faça com excelência, faça com excelência, faça sem buscar reconhecimento de ninguém, porque Deus, ele sabe a hora de te honrar. Davi estava trabalhando para a família dele, mais um dia normal, e Deus honrou ele. Amém? Então faça, não importa o quão pequeno possa parecer, mas faça. Amém? Amém. Então sirva, irmão, não aceite ficar só parado na cadeira. Nós temos tantos ministérios aqui, nós temos células, né, para liderados. O Douglas falou ali o baixo, que a gente está precisando de instrumentistas no louvor, né? Então fala, procura seu líder de célula, procura o pastor, fala, pastor, o que eu posso fazer? Né? Nós tivemos aí a mudança de liderança de ministério semana passada, e eu vejo tanto de irmãos que já foram acrescentados, né? Irmãos novos mesmo, glória a Deus. Só que Deus quer que você faça parte disso. Você não pode aceitar simplesmente ser um crente sentado aí e falar assim, não tem nada para mim. Será que você não consegue exercer nada? Amém? Será? Então, quando falar do curso do CTL, né, que vai começar, seja o primeiro a dar sua inscrição. Amém? Não olha para as circunstâncias, porque se a gente for olhar por questão de tempo, se a gente for ter tempo, a gente não faz nada. Amém? Fala, Deus, eu quero honrar o Senhor em primeiro lugar. Se precisar, eu remarco qualquer outra coisa, mas fica inquestionável o tempo do Senhor. Amém? Então, seja o primeiro, dê sua inscrição ali para a secretaria, faça seu pagamento, pague, honre mesmo a Deus com seu tempo, amém? Assim como Davi, esteja na posição para quando Deus te ver, ele te encontrar o quê? Trabalhando e servindo a ele, amém? Amém? Glória a Deus. E o nosso último exemplo é Paulo. Amém? Aleluia, Paulo. Atos, capítulo 9. Versículo 17. Vocês estão me entendendo? Estão comigo aqui ainda? Amém. Desculpa. Atos, capítulo 9, 17. Quem achou, dá um glória a Deus alto aí, ó. Eita glória, glória a Deus. Então Ananias entrou em casa, pôs as mãos sobre Saulo, que na época ainda era Saulo, disse o quê? Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Para quem não sabe, Paulo estava indo em uma viagem, o próprio Deus apareceu para ele ali, o quê? Fez com que ele ficasse cego, né? E enviou ele para essa cidade, porque ele iria encontrar com Ananias, né? E aí Ananias falando com ele. Imediatamente, algo como escamas caíram dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado. Próximo. E depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo, começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Aleluia. Todos os que ouviam ficavam perplexos e perguntavam:
Não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocavam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. A princípio, essa mensagem ia ser baseada inteiramente em Paulo. Inteiramente em Paulo, porque nós temos conteúdo para falar inteiramente de Paulo nessa questão. Paulo teve a sua conversão assim, totalmente, a vida dele virou de cabeça para baixo. Ele foi totalmente na contramão. Antes ele matava cristão, perseguia cristão, aliás ele estava viajando para isso. E Deus foi que no meio do caminho mudou aquela história. Amém? Paulo estava indo num propósito totalmente contrário. E na cabeça dele, ele estava fazendo um favor para Deus. Ele estava ajudando a Deus. Falar, quem são essas pessoas que estão se levantando contra Moisés e a lei de Moisés? Então nós temos que tirar essas pessoas de circulação, é ou não é? Na cabeça de Paulo, ele estava fazendo um favor. Estou arrasando, estou conseguindo tirar esse pessoal de circulação. Engano, cegueira. Amém? Então quando essas escamas caíram dos olhos de Paulo, não foram só escamas físicas. O espírito de Paulo mudou. Amém? O coração de Paulo mudou. Ele falou, não é dessa forma que eu quero agradar a Deus. Amém? Então, às vezes, tem atitudes nossas, pensamentos nossos que nós estamos pensando, não, estou ali no caminho certo. Deus está se agradando de mim e Deus quer tirar essas escamas dos nossos olhos. E hoje é noite de transformação, amém? A Luísa abriu o culto aqui falando disso, é noite de transformação. Então, tire essas escamas dos olhos, peça a Deus para tirar. Paulo teve a sua vida totalmente transformada, totalmente, ao ter um encontro com quem? Com Jesus, amém? O que antes parecia ser a coisa certa a se fazer, depois disso, depois desse encontro, tudo se tornou o quê? Sem importância, amém? Perto do chamado que ele passou a ter. Ele mesmo fala isso, tudo perdeu a importância. Tudo perdeu a importância. Depois desse encontro, tudo parece que perde a importância. Se antes Paulo perseguia cristãos, agora ele se torna o quê? Um instrumento de restauração e edificação para a igreja de Cristo. Amém? É isso que Deus faz. Não sei se você se lembra de como que você era antes de vir para Jesus? Você se lembra? Nós éramos como Saulo. Pelo menos eu falo, né? Eu era totalmente idólatra, cego, religioso. Tudo, né? Eu vim de uma família dessa. E hoje eu vejo como as escamas dos olhos... É essa impressão, parece que a venda do olho é tirada. E a gente pensa, como que isso pode ter acontecido? Como que eu fiz isso um dia? Amém? É isso que Deus faz, Ele transforma. Então, se antes Paulo perseguia cristãos, agora ele é o quê? Um instrumento para edificar. As cartas de Paulo é o quê? Não, fiquem firmes, não desistam, olha para você ver. Antes ele perseguia, agora ele está falando o quê? Não desista não, mesmo se vier a gente perseguindo, fica firme. É isso que Deus faz. Amém? É isso que Deus faz. E só precisou de um encontro com Deus. Um encontro verdadeiro. Não foi um encontro religioso, foi um encontro verdadeiro. Se você não teve esse encontro, eu profetizo que você vai ter hoje, em nome de Jesus. Essas escamas de engano, essas escamas de religiosidade vão cair sobre os seus olhos em nome de Jesus. Amém? E é isso que Deus faz com aqueles que decidem viver os planos de Deus. O apóstolo Paulo poderia ter dado milhões de desculpas para Deus. Falar, Jesus, como que eu vou ser usado pelo Senhor se eu já matei cristão? Se eu já persegui o seu povo? Não, me esquece. Eu não tenho mais jeito para mim, acabou para mim, eu já matei seu povo, como que você quer me usar agora? Poderia ou não poderia? Poderia ter falado isso tudo. A culpa e a condenação poderia ter enchido o coração daquele homem, e ele ter se isolado, ficado depressivo, a gente não sabe. Mas ele escolheu o contrário. Olha para você ver, Paulo poderia ter dado milhões de desculpas, escolhe outro, só que ele fez o contrário. Ele utilizou de tudo isso que ele passou, de tudo isso que ele fez, para assim poder dar ainda mais ênfase o quê? Na mensagem da graça. Amém? Paulo é o que mais prega de graça a Bíblia inteira. Mas ele fala mais da graça do que tudo. Quem muito o quê? Quem muito pecou, onde superabundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, onde houve muito pecado, tem que haver o quê? Muito maior a graça de Deus. Amém? Muito maior. Então, se eu e você deixamos os nossos erros e limitações falarem mais alto que o propósito de Deus, nós vamos ter dificuldade para servir a Ele. Ah, Deus sabe o que é? Porque eu já fiz isso quando eu era pequeno.
eu já fiz isso há não sei quantos anos atrás, como que o Senhor... E às vezes a gente anula o propósito de Deus na nossa vida, por culpa e condenação. Não aceita mais culpa e condenação na sua vida. Você está me ouvindo, irmão? Não aceita mais culpa e condenação. Isso não vem de Deus, não é Deus te culpando, não é Deus te condenando. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Há nova vida, há novidade de vida. Amém. Deus quer usar a mim e a você, transformar as nossas vidas e perdoar os nossos pecados. Paulo, ele sempre deixou claro que dele mesmo não havia nada de bom. Ele se colocava como o pior dos pecadores, não é verdade? E que tudo que ele fazia e falava era fruto o quê? Da graça abundante de Deus. Essa tem que ser a minha e a sua oração. Falar, Deus, tudo que eu faço e falo tem que ser fruto da sua graça. Amém? Não tem nada de mim. Que eu e você escolhamos hoje também tomar essa atitude. Jesus é quem faz, Jesus é quem fala por nós. Amém? Independente dos nossos pecados, o propósito de Deus precisa falar mais alto nos nossos corações. A Bruna pergunta aqui para os jovens, por que a gente não está com essa urgência de vidas? Por que a gente não está ganhando essas vidas? Porque às vezes a gente está amando mais o pecado do que o próprio Cristo. Não é verdade? Por que eu não consigo viver longe daquele pecado? Porque às vezes eu estou amando mais o pecado do que a Cristo. Então se eu estou amando mais o pecado do que a Cristo, Ele vai reinar sobre a minha vida. Amém? Então se a gente começar a mudar isso, começar a amar mais a palavra, Jesus, vai ser o quê? Não vai precisar de muito esforço, vai ser na graça. O pecado ele vai ter que sair, amém? Ele vai precisar aquietar mesmo, ele vai precisar parar de dominar. A vontade de Deus é que a gente viva pelo... Cadê os alunos do cursão aí, ó? Que a gente viva pelo Espírito. Deus quer que nós vivemos pelo Espírito dele. Amém? Então que eu e você escolhamos hoje mesmo, tomar essa atitude. Jesus é quem faz e fala por nós. Independente dos nossos pecados, dos nossos erros, o propósito de Deus precisa o quê? Falar mais alto. Amém? Pequei, eu vou me arrepender, vou pedir perdão e vou abandonar. E acabou. Essas coisas não tem que voltar mais no nosso coração agora. Agora o meu foco é o propósito de Deus. É o propósito de Deus. Você não vê Paulo remoendo o pecado que ele tinha, não. Ele começa a pregar algo novo agora, acabou. Ele sabe, ele tinha convicção, por isso que essa mensagem é convicção. Ele tinha convicção do que Deus tinha para ele. Ele tinha convicção de que Deus não estava condenando ele. E eu e você temos que ser assim. Amém? Acabou essa história de condenação, acabou essa história de culpa. Ai, Arthur, sabe o que é? Deus te perdoou, irmão. Deus perdoou Paulo. Deus perdoou esses homens na Bíblia. Entende? Deus perdoou, ele veio para isso. O sangue dele foi derramado por isso. Amém? Se eu e você falamos que Deus não é capaz de perdoar tal pecado, seja ele tão grande, a gente está anulando o sangue de Jesus. A gente está falando que esse pecado nosso está maior que o sangue de Jesus em misericórdia. Não é verdade? O sangue de Jesus ele veio para perdoar todo e qualquer pecado. Todo e qualquer pecado. Todo e qualquer erro. Deus perdoa, Deus ele entende seu coração. Amém? Deus ele tem compromisso com a palavra dele. Amém? Deus ele não resiste a um coração arrependido, não resiste. Amém? Então que você saia daqui com essa consciência, com essa convicção, Deus me perdoa, Deus me ama, Deus está feliz comigo, agora eu tenho que seguir para o alvo, para o propósito dele, é fazer a vontade dele, não é mais ficar remoendo esse pecado no meu coração, amém? Não é mais isso, amém? Vamos concluir? Louvor pode subir, para a glória de Deus, você pode ficar de pé. Então nós vimos aqui hoje Abraão, nós vimos José, nós vimos Davi, nós vimos Paulo, são somente 4 de muitos exemplos de pessoas que viveram o propósito que Deus tinha. Esther foi outro exemplo, amém? Muitas pessoas viveram, aliás elas estão na palavra porque viveram o propósito de Deus, não é verdade? Como que você quer ser lembrado? Qual o legado que você quer deixar nessa terra para, sabe, para os seus liderados, para a sua família, para Deus principalmente? Como que você quer ser visto no céu? Aquela pessoa que cumpre o propósito dele ou aquela pessoa que abandonou, que enterrou o propósito? Olha para mim aqui, irmão, não dispersa não. Nós já estamos finalizando. Salmo 138, 8. Abre aí, por favor. Salmos 138, 8. Amém? Diz o quê? Isso é uma oração de Davi, ó. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. O teu amor, Senhor, permanece para sempre.
não abandones as obras das tuas mãos. Olha a oração que esse homem fez para Deus. O Senhor cumprirá o seu propósito. Davi teve seus erros, Davi errou bastante, mas ele tinha o quê? Convicção. O Senhor vai cumprir os propósitos dele para a minha vida. Não são pecados, não são situações que vão definir o meu propósito ou não, é Deus. Se Deus me deu, quem que vai tirar esse propósito das mãos de Deus? Amém? Então, olha a oração, faça essa oração hoje também. Fala, Deus, eu sei que o Senhor vai cumprir o propósito na minha vida, seja ele qual for, vai cumprir, porque o amor do Senhor permanece para sempre. Você pecar, você passar um dia não pecando, você fazer, não fazer, o amor de Deus não diminui. O amor de Deus não aumenta, já está estipulado, é esse o mesmo amor. Amém? E isso que vai motivar você de viver esse propósito, é certeza, essa convicção. Por isso que saia daqui com essa convicção, essa certeza, falando, Deus me ama, acabou. Não tem nada que o pecado possa fazer, o pecado no máximo pode atrasar. E o pecado atrasa mesmo, o pecado constrói uma barreira entre você e Deus. Só que o pecado não tem poder para anular o propósito de Deus na minha e na sua vida. Porque senão nenhum desses homens que eu falei aqui teria vivido o propósito. O único que não teve pecado foi Jesus. Amém? Então, ele mesmo com os erros cometidos, Davi, né? No meio do caminho sabia para o que tinha sido chamado. Você sabe para que você foi chamado? Sabe mesmo? O desejo de Deus para você hoje também é que você saia daqui hoje com o coração cheio dessa fé que esses homens tinham. Cheio, transbordando essa fé. Você tem um propósito para cumprir. Você tem um propósito para cumprir. Lembre-se de duas coisas. Preste atenção nisso. Quem te chamou e para que ele te chamou? Quem te chamou? O Senhor Jesus. Para que ele te chamou? Para fazer a vontade dele. Se você gravar essas duas coisas, você vai viver o propósito de Deus na sua vida. Amém? O que fazemos nessa terra para Deus não é natural, não adianta, não é natural, mas é sobrenatural. Portanto, você deve usar as armas espirituais. Amém? Não tem como falar, como que eu vou viver esse propósito se eu não sou capaz, se eu não estou nem trabalhando, não sei o quê. Você tem acesso às armas espirituais, a oração, o jejum, a leitura da palavra, você fala, graças a Deus, então você pode abrir a sua boca e declarar. Amém? Use as armas que você tem. Esteja confiante como Abraão, paciente como José, dependente como Davi e convicto como Paulo. Ore, busque ser equipado e eu te garanto que grandes coisas o Senhor fará em você e através de você. Você pode receber isso em nome de Jesus? Grandes coisas o Senhor fará em você e através de você. Isso não é palavra minha, isso é palavra do Senhor. Nós não temos o direito de dizer não para Deus. Nós não temos, porque Ele não disse não para nós na cruz. Ele nos amou primeiro, amém? Então feche seus olhos agora. Nós vamos orar, nós vamos louvar a Deus. Depois nós vamos orar. Mas tira esse momento agora e fala, Deus, se eu não estou vivendo o teu propósito, que o Senhor me coloque no caminho agora. Amém? Não olhe para o lado, não disperse. Esse é o seu momento com Deus agora. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor, glória a Deus. O Senhor está revelando propósitos aqui essa noite. Feche seus olhos agora, põe a mão no seu coração. Se você não orou durante esse louvor, é a sua oportunidade agora. Fala, Deus, eu quero viver esses propósitos. Pai, esse rapaz aí falou que o Senhor tem propósito para mim. Pai, se eu estou com dificuldade de crer, eu quero que o Senhor me mostre, Jesus. Me mostre agora o propósito que o Senhor tem para mim. Pai, que o Senhor tire essa dificuldade de crer. Pai, que sempre que eu penso nisso, Deus, vem esses pensamentos de que eu não sou capaz, de que não é para mim. Pai, eu penso nisso todas as vezes. Pai, eu não estou conseguindo identificar a Tua vontade para mim, Senhor. Eu não estou conseguindo muitas vezes nem crer que o Senhor tem para mim. Mas que o Senhor hoje me ajude, Senhor. Eu estou enquanto filho amado aos Teus pés agora. Oh, Deus, como Davi, Pai. Davi mesmo com os erros, Deus, que ele tinha convicção do que ele foi chamado. Pai, como cada um desses homens, Senhor, erros tinham, pecados cometeram, mas o propósito se cumpriu. Não por causa de perfeição, mas por causa de um coração disponível. Então eu declaro sobre a sua vida hoje, irmão, o propósito de Deus se cumprindo em nome de Jesus. O propósito de Deus se cumprindo sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre as suas emoções, sobre a sua célula e sobre essa igreja. Essa igreja viverá os propósitos do Senhor em nome de Jesus.
Que você saia daqui com essa certeza: eu viverei os propósitos de Deus na minha vida. Não importa o que apareça, não importa que demônio se levante, importa que o Senhor, Deus, o Senhor opere na minha vida. Chega de culpa. Toda obra de culpa e de condenação nós repreendemos agora. Toda obra de mentira, de engano, de insegurança, saia. Na autoridade do nome de Jesus, larga essas vidas e larga essa igreja. Os propósitos de Deus se cumprirão, porque a fé é disponível aqui em nome de Jesus. A fé é disponível aqui em nome de Jesus.